Você sabia que algumas refeições ou alimentos podem até atrapalhar o seu desempenho durante o treino? Vou mostrar para você que treina de manhã assim que acorda 3 estratégias de alimentação que fará você treinar com muito mais força e disposição. Essas estratégias valem para todo o esporte, seja você praticante de musculação, de ciclismo, de natação, corredor, são estratégias gerais. Você é uma dessas pessoas que inicia seu treino pouco tempo após acordar, 30 minutos, 40 minutos, 1 hora depois? E como é o seu café da manhã? Quais alimentos você come? É sobre isso que eu vou falar. Preste muito atenção nesse vídeo porque a informação que eu vou te dar não se encontra em qualquer lugar. E depois que você souber, terá mais energia para seus treinos que serão melhores, mais fortes e darão muito mais resultados. Eu sou Davis Francis, nutricionista e profissional de educação física. Então vamos lá. Na realidade, este vídeo é a resposta dada a uma pergunta de um seguidor deste canal, o Ricardo Toledo. A pergunta dele foi a seguinte: Dr. Davis, minhas sessões de treinamento são sempre bem cedo. Pode nos dar umas dicas de alimentação para quem acorda de manhã e já vai treinar? Mas antes de eu responder a essa pergunta, eu gostaria de pedir para você se inscrever no canal, ativar o sininho de notificações. Isso é muito importante para que todas as vezes que eu publicar um novo vídeo, você imediatamente seja avisado e também deixe seu like para que o YouTube recomende este vídeo aqui para um número cada vez maior de pessoas e assim o canal cresça. Então nós vamos fazer o seguinte: quando este canal terá os primeiros 100 likes e 50 comentários, eu vou escolher 10 comentários e responder com vídeos, da maneira que eu estou fazendo com esse aqui, tá ok? Então vai lá, não perca tempo, desce lá nos comentários e faça a sua pergunta, tire a sua dúvida, pode ser sobre assuntos relacionados a este vídeo ou não, desde que seja assunto relacionado ao canal, que trata de assuntos sobre exercício, treinamento, nutrição esportiva e suplementação, ok? Vai lá, estou esperando. Então vamos às 3 estratégias alimentares para treino de manhã, mas antes é preciso entender alguns conceitos importantes, como por que algumas refeições podem atrapalhar o desempenho do seu treino. Será que você sabe por quê? Exatamente, algumas refeições podem até mesmo atrapalhar ao invés de te dar mais energia para o treinamento. Isso ocorre porque o nosso corpo possui em média 5 litros de sangue compactado dentro de um sistema fechado. Então imagine esse sangue fechado dentro de um sistema chamado sistema vascular. Toda vez que eu preciso de uma quantidade maior de sangue em uma determinada região do meu corpo, isso vai fazer com que em outra região o fluxo de sangue seja reduzido. Isso é natural. É como se o meu corpo fosse em um local e fechasse um pouco a torneirinha e fosse em outro e abrisse essa torneirinha. Com isso, o nosso corpo ele vai equilibrando os fluxos sanguíneos de acordo com a necessidade. E perante uma necessidade, vai aumentar ou diminuir. Quem controla isso nada mais é que o nosso sistema nervoso central, a parte do sistema nervoso autônomo simpático. Ele que vai provocar uma vasoconstrição, que é a redução dos vasos sanguíneos, ou uma vasodilatação, que é o aumento desse vaso sanguíneo. Com isso ele vai equilibrar, controlar de acordo com as necessidades. Ocorre que em alguns momentos extremamente específicos, alguns sistemas e órgãos do nosso corpo precisa de uma quantidade muito maior de sangue. Isso ocorre, por exemplo, na hora de praticar o exercício físico, na hora da atividade física. É muito comum para quem pratica musculação, durante o treino perceber que o músculo está mais rígido, mais denso, mais inchadinho. Isso ocorre também para quem corre, para quem pedala, para quem nada, enfim. A musculatura envolvida na atividade física, ela vai puxar para dentro dela, vai necessitar de uma quantidade maior de sangue para quê? Para receber mais oxigênio e nutriente. Esta que é a função do transporte sanguíneo.
O que ocorre é que durante as refeições, assim que a gente acabou de realizar uma refeição, o nosso sistema digestório também precisa de uma quantidade muito grande de sangue. Então imagine só, você comeu, dependendo do tipo de alimento e o tipo de refeição que você comeu, o período e o horário e a quantidade, isso vai influenciar diretamente na quantidade de sangue necessário para o seu intestino realizar o processo de digestão e absorção. E você vai entrar numa competição onde o teu músculo está precisando de mais sangue e o seu intestino também está precisando de mais sangue. Se nesse momento você está ali praticando o exercício físico, provocando essa competição, você vai sofrer alguns sintomas indesejáveis. Só para você ter a ideia, eu trouxe aqui 2 exemplos que é o nosso músculo e a nossa pele em estado de repouso e em estado de exercício. No estado de repouso, o nosso músculo usa, em média, 21% dos 5 litros de sangue que o corpo humano possui. Em comparação em exercício, ele utiliza em média 47%, ou seja, o músculo quase dobra, né? Ele mais que dobra as suas necessidades de fluxo sanguíneo. A mesma coisa acontece com a pele, que em repouso 9% e em exercício físico vai para 16% a quantidade de fluxo de sangue. Mas, Dr. Davis, por que a pele também aumenta a quantidade de sangue? Porque durante a prática de exercício, a pele ela exerce uma grande função em equilibrar a temperatura corporal. A nossa pele é o principal órgão responsável pelo equilíbrio da temperatura corporal, que durante o exercício, aumentando muito essa temperatura, para haver a dissipação desse calor para fora e reduzir o nível de temperatura corporal, há um aumento da necessidade desse fluxo sanguíneo, ok? Um segundo ponto é a ação da insulina. Dependendo do tipo de alimento que você come antes do treino e também a quantidade e o horário vai influenciar diretamente na ação da insulina. E qual seria a ação da insulina no nosso organismo? É transportar a glicose do sangue, que muitos também chamam de açúcar do sangue, reconhece essa glicose como um açúcar da corrente sanguínea, transportar essa glicose para dentro das células. E o pico da ação dessa insulina ocorre aproximadamente de 30 minutos a 1 hora após a refeição. Então, dependendo do horário que você comeu, se coincidir do pico dessa insulina ser junto com a hora intensa do seu treino, você vai ter 2 variáveis retirando glicose, abaixando os níveis de açúcar do teu sangue, a insulina e os exercícios. Isso vai poder te levar a uma baixa na quantidade de glicose. Você não vai chegar a ficar com hipoglicemia. Algumas pessoas que têm um pouco de desequilíbrio nessa função da glicose, insulina, uma questão hepática aí, pancreática, liberação de hormônios, células receptores e tudo mais, algumas pessoas podem ser que atinjam o nível de hipoglicemia, que vai sentir tremor, sudorese, mas pouquíssimas pessoas vão ter esses sintomas. A maioria das pessoas vão ter sintomas sim, seja da competição, pela competição do fluxo sanguíneo, ou seja pela ação da insulina, pode ocorrer alguns sintomas, tá? Quais seriam então os sintomas de uma refeição mal controlada pré-treino? Por exemplo, sonolência. É muito comum a pessoa sentir muito sono. Isso ocorre principalmente pela ação aumentada do fluxo de sangue no intestino e o corpo naturalmente precisa fechar a torneirinha, por exemplo, para o sistema nervoso central e outros órgãos e outros sistemas. Com isso, o corpo ele começa a desativar um pouco com o mecanismo de defesa do nosso sistema nervoso central. Então, você fica com sonolência. Também é uma causa, é um sintoma da baixa quantidade de glicose, de açúcar no sangue. Um outro sintoma é o bocejo excessivo. Um bocejo normal no período da manhã, isso aí é comum, mas um bocejo excessivo já pode ser sintoma de competição de fluxo sanguíneo ou baixo açúcar no sangue. Uma fraqueza, um simples
uma simples redução ali da função energética. Parece que o corpo não está tendo energia suficiente para treinar da forma que você gostaria. Sensação de refluxo. Você fica parecendo que o intestino está querendo empurrar, o estômago está contraindo e querendo empurrar de volta o alimento para a boca. Isso causa um desconforto muito grande, né? Regurgitação, entre outras. Por exemplo, a queimação gástrica, principalmente indivíduos que já têm um intestino mais sensível para a questão de gastrite ou já é portador de uma gastrite. Se alimentar antes do treino de maneira inadequada seria mais negativo ainda. Uma má digestão, tá? Essa prática sendo realizada por muito tempo, ou seja, o indivíduo ele treina sempre no período da manhã e está sempre acostumado a comer 40 minutos, 30 minutos antes do treino, ou às vezes até com um tempo menor ainda e já vai para a academia treinar. Essa má digestão, essa competição de fluxo sanguíneo entre músculo e intestino vai provocar um prejuízo no processo de digestão do alimento. Isso acontecendo ao longo dos meses e anos pode levar você a ter até algum problema gastrointestinal, seja uma própria gastrite ou uma síndrome do intestino irritável, que vai levar a muitos desconfortos e problemas gástricos. E também a dor de cabeça. Algumas pessoas, não são todas, mas podem sentir bastante dor de cabeça ao realizar exercício na parte da manhã. E tudo por quê? Porque não está sabendo se alimentar adequadamente no período da manhã para logo em seguida ir fazer exercício. Mas isso tem jeito? Isso tem solução? Sim, claro que isso tem solução. Então vamos lá, as 3 melhores estratégias alimentares para o treino de manhã. A estratégia número 1 é o treino em jejum. Isso mesmo, não tem problema nenhum a pessoa acordar de manhã, você acordar de manhã, se trocar e já ir para a academia realizar exercício. Isso é uma prática muito tranquila para o nosso corpo, desde que, é claro, no dia anterior, principalmente nas refeições mais próximas do período da noite, você tenha se alimentado bem. E o que eu quero dizer isso com se alimentar bem? Comidas mais naturais e que nutrem, né, que a diversidade desses alimentos nutrem todas as necessidades energéticas de vitaminas e minerais do seu corpo. Se no dia anterior eu me alimentei bem, não tem problema nenhum eu acordar 5h30, 6, 7 horas da manhã, me trocar e já ir para a academia treinar. Na realidade, o meu estado de energia vai estar muito bom. O corpo vai estar com baixa quantidade de insulina, então não tem nada roubando açúcar, glicose do meu sangue. O glucágon vai estar ativado, vai estar aumentado, que é um hormônio que também ajuda na utilização da glicose, e o GH também vai estar alto. A partir do momento que você come, você diminui o glucágon, diminui o GH, e já não tem a ação e o benefício desses 2 hormônios na hora do seu treino. Então é muito bom ele treinar em jejum. Apenas algumas pessoas vão passar um pouquinho de falta de energia, 1, 2 semanas, até sofrer uma leve adaptação, mas eu te garanto que a partir da 3ª semana, no máximo, o seu nível de energia em treinar em jejum vai ser muito bom, principalmente se comparar ao nível de energia anterior, se você tinha a prática, o hábito de se alimentar 30 minutos, 40 minutos antes, principalmente com alimentos pesados. Isso levaria à competição do fluxo sanguíneo. E se você se alimentasse com alimentos leves, que tivesse uma absorção rápida, você levaria ao problema do pico de insulina e baixa quantidade de açúcar no sangue. Então, entendeu que a prática em jejum é uma excelente solução para quem treina de manhã? Coloque em prática no seu dia e depois você me conta aqui nos comentários o que você sentiu. Combinado? Vamos lá, a prática número 2 então. Seria a realização de refeições leves no início ou durante o treino. Mas nesse início aqui, eu quero dizer imediatamente no ato que você vai iniciar o treino. Ou seja, você precisa levar este alimento, um alimento leve. O que seria um alimento leve? Uma banana, uma pera, uma maçã. Pequena quantidade de alimento e alimento de fácil digestão e absorção. Por que tem que ser imediatamente antes? Para não dar tempo do corpo produzir insulina.
Quando você começa a realizar a prática de exercício físico, o nosso corpo produz um hormônio chamado adrenalina. A adrenalina inibe a produção e a ação da insulina. Então, se você comeu esse alimento imediatamente antes de iniciar o seu treino, tá tudo ok, a insulina não vai aumentar e não vai ficar competindo em fluxo sanguíneo, porque a quantidade é pouca, é uma refeição leve. Uma refeição leve também poderia ser o uso de suplementos, carboidratos em gel, que você pode tomar tanto no início como durante também o treino. Aquelas pessoas que já tentou o jejum e não gostou, achou que o nível de energia estava muito baixo, pode tentar essa segunda estratégia, ok? Então vamos à terceira estratégia agora. Seria a refeição na madrugada. O que seria isso? Você aproveitaria aquele momento que você acorda no meio da madrugada para ir ao banheiro e já faria uma refeição rápida. Por que teria que ser a necessidade de uma refeição rápida, principalmente na forma de suplemento ou alguma fruta? Porque precisa ser alguma coisa fácil de deglutição, que você se alimente, que você finalize essa refeição num tempo curto, para você não perder o seu sono. Senão você estaria priorizando a boa alimentação e nutrição para um treino com mais energia, mas você estaria prejudicando o seu sono, que é um descanso fundamental para o seu desenvolvimento físico. E nunca cometa a besteira de colocar despertador na madrugada para acordar só para comer. Isso seria uma estratégia pior ainda, tá ok? E qual dessas três estratégias aqui, Dr. Davis, na sua opinião, é a melhor? Com todos os pacientes que me procuram no meu consultório, a número 1 é a que eu vou tentar, é o treino em jejum. E depois eu vou verificando essas outras variáveis, a 2 e a 3, por exemplo, e provocando entre outras adaptações. Muitas vezes eu provoco até adaptações diferenciadas na própria tentativa do jejum para você ir para a academia. Tá? Então, na minha opinião, o melhor é o treino em jejum. E você vai verificando as demais de acordo com a necessidade, caso você não se adeque à prática do jejum. Mas não fique com medo de acordar de manhã e ir treinar em jejum. Apenas se preocupe em se alimentar bem e oferecer tudo aquilo que o seu corpo precisa no dia anterior, principalmente no período da noite, tá ok? Porém, se você tem a possibilidade de se alimentar e iniciar seu treino 1h30, 2 horas depois do treino, ótimo, tá excelente. Você não precisa de nenhuma dessas três tentativas aqui que eu passei para você, nenhuma dessas três estratégias. Por quê? Porque você já vai ter comido 1h30, 2 horas, já deu tempo para o seu intestino realizar o processo de digestão e ele já está mais leve, com menor volume, e com isso o fluxo de sangue já não está concentrado nele mais, podendo ser enviado para o músculo. A mesma coisa ocorre com a insulina. 1h30, 2 horas, a insulina já deu o pico dela, já transportou a glicose para dentro do sangue e a insulina já foi embora e o corpo já sozinho se adequou à quantidade de açúcar no sangue, ele já equilibrou novamente. 1h30, 2 horas depois ele já está em equilíbrio de novo e você vai estar iniciando o exercício então sem competição de fluxo sanguíneo e sem uma baixa quantidade de açúcar no sangue. Ok? Pessoal, então é isso. Eu espero que eu tenha contribuído com essas dicas aqui e até o próximo vídeo.